Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson, da Onda Dura em Joinville. Toda semana nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus e agora, especificamente, estamos estudando Atos capítulo 15, Concílio de Jerusalém, um tempo muito importante para a história da igreja. E hoje nós vamos responder a uma pergunta bem importante. Olha só qual é a pergunta de hoje. Como conduzir conflitos dentro da igreja? Como devemos tratar situações onde existem divergências, sejam elas teológicas, sejam elas nos relacionamentos, enfim. Nós vamos entender esse assunto à luz do capítulo 15 de Atos. Para isso, estou aqui com meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob, pessoal de casa. Muito bom, a gente já está algumas semanas, na verdade, alguns meses em Atos, algumas semanas na viagem missionária do apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Semana passada, então, nós finalizamos o capítulo 14 com a primeira viagem missionária e hoje, então, a gente está num capítulo que é um hiato, capítulo 15, entre a primeira e a segunda viagem missionária. Capítulo 16, nós já vamos para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas aqui nesse período do capítulo 15, que é um período interessante, inclusive o capítulo 14 termina falando que eles ficaram um bom tempo ali, não foi que terminou a primeira viagem, já na outra semana eles foram para a segunda, não. Mas que eles ficaram um bom tempo ali. Nesse bom tempo ali, deu tempo de atualizar as informações, de fazer um panorama de como foi essa primeira viagem missionária. E naturalmente a gente vê isso, o crescimento da igreja, de qualquer igreja, da nossa igreja, da igreja nesses dias, gera desafios, levanta dilemas. Quando novas pessoas chegam no meio da igreja, elas trazem as suas culturas, os seus questionamentos, os seus valores, e isso faz com que a igreja precise refletir, precise pensar. Porque você concorda comigo que se nós estamos entre iguais e pessoas parecidas, que pensam do mesmo jeito, que têm a mesma cultura, que nasceram com a mesma origem, naturalmente as nossas diferenças, ainda que existam, serão menores. Agora, a partir do momento que a gente foi por todo o mundo e pregou o evangelho em todo o mundo, com pessoas extremamente diferentes umas das outras, dilemas surgirão. E aí, então, hoje, capítulo 15, nós vamos falar sobre o grande concílio de Jerusalém. Já houve momentos em Atos onde os apóstolos precisaram discutir assuntos, mas esse é, então, o primeiro grande momento mais institucional de concílio nesse sentido, que é uma prática, então, de toda a história da igreja também na sequência, onde se reúnem lideranças da igreja para debater posicionamento da igreja frente a alguns assuntos que estão gerando dúvidas, discordâncias ou até mesmo problemas em meio à igreja e ao avanço dela. Então, enfim, é um texto maravilhoso, é provavelmente um dos textos mais importantes do livro de Atos como um todo e certamente vai ser um estudo muito bom. E até, Gustavo, é interessante Lucas acrescentar esse hiato, como você falou, né, essa porção aqui no capítulo 15, porque você vê ele pontualmente mostrando as limitações que a igreja ela enfrenta. Por exemplo, Sim. Capítulo 6, você tem um problema entre os irmãos, que eles estavam tendo... existia um questionamento das viúvas que não estavam sendo bem atendidas. Diante disso, os irmãos se reuniram e decidiram separar especificamente algumas pessoas para exercer liderança, aquilo que hoje é entendido até como uma diaconia dentro das igrejas que você vê depois no Novo Testamento. Você tem aqui também esse outro problema, outra controvérsia, que faz com que a igreja também tenha que dialogar e chegar a uma decisão. Ou seja, a igreja ela não nasce pronta, ela é um organismo vivo e como organismo vivo ela enfrenta dilemas, né? Dificuldades, Sim. problemas e precisa dar soluções, direções para essas situações. Sim, exatamente. Então é interessante porque, assim como na viagem missionária não foi relatado só as coisas boas, mas também os desafios que aconteceram, aqui também é muito legal perceber quanto que Lucas faz questão de relatar o todo da vida da igreja. E a vida da igreja, não sei se você sabe, mas ela envolve diariamente muitas reuniões, decisões, conversas, que não são só coisas
tranquilas ou, digamos assim, coisas confortáveis. São coisas que exigem reflexão, exigem humildade, exigem amor ao próximo, abrir mão de preferências e opiniões, se agarrar em uma mesma aliança, uma mesma visão, um mesmo propósito, preservar a unidade da igreja em detrimento de opiniões e preferências pessoais. Enfim, a dinâmica da vida da igreja, seja de uma denominação, seja da igreja cristã como um todo, é uma dinâmica que ao longo de toda a história demandou debates, conversas, alinhamentos, interpretações e reinterpretações, afirmações de doutrinas e conteúdos, assim como será também nesse primeiro concílio, e é muito bom a gente ver isso, realmente. Basicamente, a gente já entra aqui para esse texto pensando no seguinte: não podemos romantizar a vida da igreja, porque ela vai ter desafios, necessidade de tratar problemas, dilemas, divergências, e isso precisa ser feito sim com sabedoria, com discernimento, com a direção do Espírito Santo, mas não de uma forma sobrenatural, onde anjos descem e tomam essa decisão pela igreja, pelos irmãos, ou então onde Deus, de uma forma sobrenatural, vai revelar qual caminho sempre é necessário a igreja tomar. Então, você percebe na prática que decisões, escolhas, pautadas, obviamente, em alguns valores e princípios, nós vamos tratar disso nesse texto, mas essas decisões, elas são essenciais para que a gente caminhe e conduza a igreja. Então, já comece com esse pano de fundo, onde você entende que igreja é um organismo vivo, onde você vai ter divergências que precisarão ser tratadas de uma forma clara, ok? E é muito legal porque nos nossos dias eu acho que tem paralelos bem parecidos com essa situação aqui, porque é importante também você lembrar que o que vai ser debatido agora tem o contexto da primeira viagem missionária como pano de fundo. E a primeira viagem missionária começou com a gente fazendo aquela pregação lá sobre o quanto que a igreja de Jerusalém estava fechada, muitas vezes nela mesma, na missão só entre os judeus, e o quanto que a igreja precisava ir por todo mundo e pregar também aos gentios, aos não-judeus. Então a igreja de Antioquia assume esse protagonismo de pregar o evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo e Barnabé fazem isso com maestria ao longo da primeira viagem missionária, e isso resulta agora em ter um monte de gente nova, que é agora novos convertidos, novos cristãos. E acontece muito, né? A gente acha que é um fenômeno dos nossos dias. A gente está numa igreja já consolidada, com pessoas antigas nessa igreja, já confortáveis nessa igreja, e de repente, isso não é... Provavelmente você talvez já viveu ou já ouviu algum relato disso. Acontece em algum dado momento da história daquela igreja, quase que um avivamento ou um reevangelizar de uma nova geração de pessoas, seja nos adolescentes, seja nos jovens, e de repente entra um grupão novo de gente dentro da igreja, e agora vai ter conflito de gerações, de opiniões, de visão, de valores, de coisas que eram confortáveis para aquela igreja, que agora, por ter novas pessoas, vão ser desconfortáveis. A gente acha, às vezes, que é uma coisa dos nossos dias e que talvez nos nossos dias as pessoas tenham o coração endurecido e não querer lidar, ou que a gente é imaturo hoje, ou algo do tipo, mas a gente vai ver que aqui já os amigos de Jesus próximos ali, né? Já as pessoas que estavam muito perto da linhagem histórica de Jesus enfrentaram esse mesmo tipo de dilema e problema ao ter novas pessoas nesse grupo chamado igreja, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, versículo 1 até o 5, nós vamos ter a apresentação dessa controvérsia. Acompanhe comigo aqui a leitura. Vamos lá no texto, Atos, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto: Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Guarde essa ideia, energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário
que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho da dinâmica desse texto. Paulo e Barnabé, eles retornaram da viagem missionária e estavam em Antioquia, que era como se fosse um quartel-general, uma central missionária da igreja no primeiro século. E lá em Antioquia, eles estavam tendo um período tanto de servir a igreja quanto de descanso antes da segunda viagem missionária. E nesse momento, chegaram à cidade alguns irmãos da Judéia que começaram a ensinar no meio da igreja. Por que esses irmãos ensinaram no meio da igreja? Porque possivelmente eles tinham alguma proeminência nessa arte do ensino. Existia essa liberdade para pessoas, de alguma forma, se levantarem no meio da igreja ou exporem algum assunto, se colocando, ensinando, instruindo aos seus irmãos. Era o costume dentro da sinagoga e, de alguma forma, dentro da eclésia, dentro da igreja, daquela comunidade, da assembleia dos crentes, também isso acontecia. O problema era o ensinamento que esses irmãos estavam trazendo. Qual era o ensinamento? A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Se você já leu o Antigo Testamento, especificamente lá em Gênesis capítulo 17, você vai ver que a circuncisão era um símbolo da aliança com Deus. E, posteriormente, dentro da lei de Moisés, isso foi estabelecido como sendo um princípio essencial para o povo judeu. Então, todo judeu verdadeiro, ele precisava dessa circuncisão como um sinal da aliança com Deus. Inclusive, pessoas que não tinham nascido da descendência de Israel, que posteriormente tinham se convertido ao judaísmo, eles precisavam passar por essa circuncisão como um sinal de que eles estavam, então, aliançados com o Deus de Israel. E esse ensinamento no início da igreja, provavelmente nós estamos aqui no ano 49 depois de Cristo, ou seja, você vê que a igreja já tinha cerca de 20 anos, 18 a 20 anos de existência depois da morte de Jesus. Depende muito da análise do comentarista, mas você vai ter mais ou menos esse período, entre 15 a 20 anos depois da morte de Jesus. E então a igreja tem, no meio de Antioquia, esse problema surgindo com um ensino que era diferente do que estava sendo transmitido até então. Paulo e Barnabé se posicionaram com energia, com força, de forma direta e enfática. Eles discordaram e chegaram a discutir. E isso é interessante porque fala sobre ter uma posição firme. Paulo e Barnabé tinham uma convicção muito clara sobre esse assunto. Como nós vimos já em discursos anteriores, ensinando sobre a justificação pela fé e temas relacionados a esse. Então, eles se opuseram de maneira clara. E a oposição, gente, não foi suficiente para resolver o problema. É aqui que nós percebemos onde, por vezes, vai existir controvérsia e opiniões diferentes dentro da igreja. A questão é que existem assuntos primários e secundários dentro da fé. O que são assuntos primários? Aqueles que são basilares, que sustentam o cristianismo. Existem assuntos secundários, que são aqueles que nós podemos divergir e isso não afetará diretamente a salvação. Não afetará diretamente pontos essenciais da fé cristã. Porém, o ensino que estava sendo trazido por esses homens da Judéia era um ensino que feria diretamente um dos pilares que era estabelecido no ensino de Paulo e Barnabé. E por isso eles se opuseram de forma tão enérgica, mostrando que homens e mulheres de Deus precisam ter convicções,
precisam ter conhecimento, fundamento sobre aquilo que acreditam e devem estar dispostos a discutir e até mesmo, vamos usar essa expressão, brigar, não fisicamente, obviamente, mas no campo da ideia, no campo do debate, nós precisamos estar dispostos a lutar, a debater com pessoas que pensem contrariamente àquilo que nós estamos ensinando. É necessário termos essa firmeza e esse conhecimento. A questão é que uma igreja que está crescendo e se desenvolvendo, ainda é imatura em certos aspectos, por isso ela precisou de uma decisão maior sobre esse assunto. É um dilema que surgiu de uma forma tão grandiosa que foi então decidido enviar Barnabé e Paulo a Jerusalém para que, juntamente com outros irmãos de Antioquia, eles pudessem então sentar com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém e então decidir, entender exatamente qual era a orientação de Deus para a sua igreja. Perceba que as controvérsias não devem ser jogadas, empurradas para debaixo do tapete. Elas têm que ser tratadas no diálogo. E isso envolve as lideranças. Por isso é importante nós aprendermos desde o início que quando você deseja tratar algum tipo de controvérsia, é necessário então procurar os líderes, procurar aqueles que estão exercendo a liderança ou têm a responsabilidade de governo sobre a igreja para que eles possam então conduzir essa discussão. Ir a Jerusalém remonta a reconhecer a autoridade tanto dos apóstolos quanto dos presbíteros que estavam presidindo, que estavam governando sobre a igreja. E você tem, então, nessa decisão, representantes de diversas igrejas que foram enviados a Jerusalém, mostrando que desde o início a igreja já entendia uma liderança que era compartilhada ou que era delegada a determinadas pessoas. Mesmo sendo todos os cristãos iguais diante de Deus, alguns têm uma função de proeminência no sentido de exercer uma função de liderança e governo sobre outros, de tal forma que esses são responsáveis por trazer orientação, por discutir assuntos e, consequentemente, chegar a uma decisão sobre aquele assunto. É interessante porque o cenário aqui nós temos uma pessoa ou um grupo de pessoas que dão a sua opinião, que falam algo, e na vida da igreja as pessoas dão suas opiniões e falam coisas, e isso é normal de acontecer. E embora exista um nível dentro da igreja de importância, por exemplo, vamos supor, se uma pessoa que começou a frequentar hoje a Onda vai na internet e fala que a Onda crê nisso. Bom, a importância que ele vai falar disso é muito menor do que a importância, por exemplo, do conselho de pastores definindo o que a nossa igreja crê ou não crê sobre determinado assunto. Afinal de contas, ele foi em um culto e participou uma única vez da igreja e o conselho de pastores tem, então, uma responsabilidade, uma credibilidade diante dessa instituição para que, então, digam o que de fato pensamos ou não. Mas nós não somos ou não podemos proibir pessoas de falarem, por exemplo, darem suas opiniões, e isso dentro da igreja acontece, existe. E aqui é o que está acontecendo. Alguns homens, esses homens que a gente poderia dizer mais judaizantes, homens que provavelmente eram fariseus, judeus fariseus, convertidos agora ao cristianismo, eles ainda tinham apego às suas impressões culturais, a valorizar a lei de Moisés, a valorizar algumas práticas e rituais judaicos, ao ponto de que eles entendiam que esses novos convertidos, esses gentios que agora estavam dentro da igreja, não bastava a eles se tornarem cristãos, seguidores de Cristo, precisavam também se tornar judeus, culturalmente judeus, abraçando práticas culturais judaicas. E qual que é o ponto? Uma vez que uma opinião foi dada, algo foi falado,
isso gera problemas, e isso gerou alguns problemas ali, porque aquilo que foi falado e opinado era contraditório e contrário àquele que era o discurso e a mensagem geral anunciada pelos apóstolos e pelo próprio apóstolo Paulo. E o que eles fazem então ao ouvir isso? E eles ouvem isso como algo central. O que ele está falando aqui, em outras palavras, é que, olha, gente, para você ser salvo não basta Jesus, você precisa de Jesus mais circuncisão, você precisa de Jesus mais regras alimentares judaicas, você precisa de Jesus mais se tornar culturalmente um judeu. Ou seja, quando você coloca alguma coisa junto com Jesus na equação da salvação, você está naturalmente reduzindo, diminuindo, subtraindo a ação e a suficiência de Cristo nessa salvação. Então é algo central e crucial. O apóstolo Paulo e Barnabé então não fazem vistas grossas do tipo, é só uma opinião, vamos deixar aí. Não, por quê? Porque isso pode servir como fermento. É uma opinião pequena, é só uma ideia que foi falada, mas isso de boca em boca, de ouvido em ouvido, pode gerar um grande problema dentro da igreja e daqui a pouco gerar um partidarismo dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja. E aí então o apóstolo Paulo e Barnabé tomam uma decisão muito sábia que demonstra tanto uma humildade por parte da liderança deles, quanto também um reconhecimento do valor de haverem líderes sobre toda a igreja. Porque o apóstolo Paulo poderia dizer assim, bom, beleza, a gente está aqui em Antioquia, eu estou plantando as minhas igrejas, eu agora vou seguir a linha das igrejas paulinas, e a gente vai viver isso, expulsa esses judeus que estão falando essas coisas daqui agora. Não, o que eles fazem? Bom, a gente precisa ir até Jerusalém, porque foi lá que começou. Há então uma submissão à sede da igreja, há uma submissão e um entendimento do valor da liderança da sede da igreja, há um entendimento e um respeito àquilo que existe, da onde começou e onde lá então estão a maioria ainda dos apóstolos, e há então uma busca de que vamos para lá para conversar e chegar num consenso, porque afinal de contas, diante de conflitos e problemas da igreja, nós precisamos de posicionamento e precisamos de um posicionamento institucional, inclusive. Isso é muito comum você ver em denominações, por exemplo, surge uma discordância ou algo dentro da igreja, vem então um pronunciamento da liderança da igreja sobre qual é a nossa visão a respeito de tal coisa, sobre qual é a nossa postura a respeito de tal assunto. Enfim, isso é importante para quê? Para que nessas conversas ou nesse fermento que possa ser gerado em outros lugares, isso não venha a gerar divisões, corrupção ou até mesmo um desvio do foco e do avanço da própria igreja. Então, a atitude deles aqui é uma atitude realmente muito interessante, porque eles estão não apenas preservando aquilo que eles acham importante, mas aquilo que de fato é importante. Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação e como o único requisito para a salvação, não então Jesus mais alguma coisa, como por exemplo eles estavam aqui propondo junto com essa cultura judaica. Isso mesmo, tudo isso que o Gustavo falou, acabei de colocar aqui no nosso pequeno painel, nosso flip chart, né? É assim, né, que fala? Acho que é. Acho que é. Então, as posições sobre a controvérsia, né? Os judaizantes, eles condicionam a salvação à circuncisão e à observância da lei. Enquanto Paulo e Barnabé são contrários à imposição de ritos mosaicos aos gentios, ou seja, eles têm uma posição diametralmente oposta aos outros que ali estavam. Então, você tem, nesse contexto, Paulo e Barnabé, juntamente com líderes das igrejas, indo em direção a Jerusalém para resolver esse conflito. Mas Paulo e Barnabé, eles aproveitam no caminho. Eles passam pela Fenícia e por Samaria. E quando eles passam por esse lugar, obviamente as igrejas já tinham sido estabelecidas nesse lugar, e eles decidem contar o que é que aconteceu. Porque, gente, a grande questão da controvérsia, da discussão, está em torno desse grupo aqui, ó, dos gentios. Gente, os gentios, eles podem fazer parte da fé cristã sem que antes eles estejam aliançados com o Deus de Israel, como os judeus estão. E para Paulo e Barnabé, essa necessidade não existia, mas para esse grupo aqui dos judaizantes, sim, era necessário que eles estivessem vinculados. Porém, quando Paulo e Barnabé, eles passam em Fenícia e na Samaria, contando o que Deus tinha feito entre os gentios na primeira viagem missionária que eles
experimentaram. Então, o que é que acontece? Todos se alegram muito. O final do versículo 3 diz exatamente isso. Você percebe que há alegria entre os samaritanos e os fenícios pelo que Deus estava fazendo entre os gentios. E olha só que diferença, enquanto os judaizantes estavam tentando impor uma regra, os fenícios e samaritanos estavam se alegrando. E você percebe a distinção da postura nesse texto. Outra coisa também importante é que quando eles chegam em Jerusalém, eles mencionam que lá em Jerusalém, juntamente com os judaizantes, estão alguns da seita dos fariseus. E aqui nós não sabemos se esses da seita dos fariseus, eles haviam se convertido de fato ou não. Nós não sabemos se de fato essas pessoas elas tinham uma fé verdadeira, se eles eram crentes genuínos ou apenas simpatizantes da igreja cristã. Eles estavam participando de alguma forma dos cultos ou das reuniões da igreja cristã. Por outro lado, também, eles podiam ser alguns cristãos imaturos. E o que é imaturo aqui? Alguém que não se desenvolveu na fé. É alguém que começou a caminhada e ainda tem algumas regras, princípios, valores que são próprios de alguém de antes de ser cristão ou de alguém que ainda não é cristão. Esses valores ainda são utilizados como sendo valiosos. Por exemplo, é como se nos nossos dias alguém chegasse e dissesse assim: olha, antes de eu ser cristão, eu tinha o costume de passar a virada do ano na praia e pular 7 ondinhas. E agora eu sou cristão, tenho fé em Jesus. E eu ainda acho que para ter sorte no meu ano eu preciso pular 7 ondinhas. É um cristão imaturo. Ele já entendeu sobre a salvação, mas ele acha que ainda ele precisa de alguma coisa para ser abençoado, para viver bem nessa vida. Ele precisa ainda de algum fundamento antigo, ele precisa ainda de alguma regra anterior. E isso nós usamos para ilustrar, exatamente para você entender que pode ser a realidade desses fariseus que ainda não haviam compreendido plenamente a nova aliança. Eles ainda não tinham entendido aquilo que Jesus veio realizar e como ele havia cumprido. Por isso, a observância da lei no versículo 5 é mencionado como sendo um princípio que essas pessoas achavam essencial nessa controvérsia. E a partir do versículo 6, nós vamos ter então a posição dos demais apóstolos e de alguma forma nós vamos ter um desenvolvimento, um desenrolar dessa história. Até aqui, Gustavo, mais algum comentário sobre o versículo 4 e 5? Não, acho que é isso. Maravilha, então vamos lá. Versículo 6, olha o que diz o texto. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, olha só, longa discussão, gente. Eles não chegaram a um consenso rapidamente. Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé, não da circuncisão, por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus Cristo. Gente, aqui é importante nós entendermos qual foi a opinião de Pedro. Pedro, ele se levantou diante de toda a comunidade e ele falou, primeiramente, que os gentios foram aceitos na comunidade de fé. Qual é o caminho que os gentios precisam percorrer para participar dessa comunidade? Crer, acreditar, ter uma fé em Jesus Cristo. E mais,
o Espírito Santo foi concedido a eles. Portanto, o que Pedro defende é que os gentios, eles são aceitos sem circuncisão, eles precisam expressar uma fé em Jesus, e esses gentios recebem o mesmo Espírito Santo, deixando evidente que Deus não faz distinção entre alguém pela sua ascendência, Deus não faz distinção de alguém pelo seu histórico familiar, deixando claro que Deus realizou a mesma purificação em gentios que realizou com judeus. E aí, nesse ponto, Pedro ele é enfático em dizer que uma postura que exige dos gentios uma circuncisão é um provocar a Deus, é um levantar-se contra o Criador. É uma atitude completamente orgulhosa e equivocada contra aquele que não somente escolheu os antepassados, mas que estava escolhendo a eles para fazer parte da igreja. Não somente escolheu o povo de Israel como propósito, o povo de Israel, mas estava escolhendo eles naquele momento fazer parte da igreja. Portanto, Pedro aqui ele evidencia a salvação para judeus e para gentios é pelo mesmo caminho, é uma salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Acho muito legal porque, por mais que Paulo é o apóstolo destinado aos gentios, Pedro também já teve, por exemplo, em Cornélio, em outras situações, a visão de Pedro, o lençol, enfim, tem tantas situações onde Pedro já foi convencido pelo Senhor de que não havia nenhuma limitação ou nenhum outro pré-requisito a não ser a fé para que todos fossem salvos, tanto judeus quanto também não judeus, quanto também, por exemplo, os gentios. E diante então dessa situação, a gente vê que ele entende e defende que aquilo que no Antigo Testamento era uma prática, é como sombra dessa realidade agora do Novo Testamento, ou a partir então de Jesus, do envio do Espírito Santo, da realidade da igreja para que a igreja viva. Então, por exemplo, se no Antigo Testamento essa purificação vinha de uma maneira física, agora é entendido que a purificação é pela fé no coração humano, atuando pela graça de Deus. Ou seja, a perspectiva de como as coisas acontecem agora muda e os pré-requisitos para que as coisas aconteçam se tornam ainda mais claros e evidentes. E aí aqui é um ponto bem interessante. Não é que no Antigo Testamento a salvação era por obras. Não é que no Antigo Testamento a salvação era pelo cumprimento da lei, ou então pela circuncisão, mais dieta judaica, mais lei mosaica. Não. A salvação no Antigo e no Novo Testamento sempre foi pela fé. Esse é um ponto doutrinário muito importante de termos. No Antigo Testamento, a salvação era pela fé naquele que viria. No Novo Testamento, nos nossos dias, a salvação é pela fé naquele que veio. É o mesmo Messias, é o mesmo alvo de fé e salvação, o mesmo local de depositarmos nossa esperança. Então, no Antigo Testamento também já era pela fé. E aí, então, é muito legal a forma como Pedro constrói a frase, né? Porque ele não diz assim, agora eles são salvos assim como nós somos salvos, mas ele diz, nós judeus somos salvos do mesmo jeito que eles são. Ele está dizendo assim, não é que nós judeus fomos salvos, e aí então agora eles estão sendo acrescentados, mas ele está invertendo a lógica da frase, falando primeiro deles serem salvos e colocando que eles judeus são do mesmo jeito que os gentios. Os gentios são salvos como? Pela graça mediante a fé. E os judeus são salvos como? Pela graça mediante a fé. Não é que os judeus eram salvos pela graça de Deus, mais obras, mais obediência à lei, e agora os gentios é um jeitinho diferente. Os gentios é só pela fé. Não. Os gentios são salvos de uma forma, pela graça mediante a fé, assim como também nós, judeus, pela graça mediante
a fé. E aí ele denuncia junto com isso a hipocrisia também desses judaizantes, a hipocrisia de muitos judeus fariseus e daqueles judeus convertidos ao cristianismo que buscavam exigir o cumprimento da lei como um pré-requisito para a salvação, ou então como uma necessidade daquele que é salvo. Já que você foi salvo, torne-se um judeu. Não, olha o que ele coloca, ele diz assim, fazer essa cobrança, colocar isso é como colocar um fardo, é como colocar um peso, é como colocar uma carga extremamente pesada sobre o ombro dessas pessoas, carga essa, fardo esse, que nem nós mesmos conseguimos carregar, que nem nós, povo judeu, demos conta de cumprir. Vocês não lembram da nossa história? Vocês não lembram de quem nós somos? Vocês não lembram das nossas constantes quedas em idolatria? Constantes quedas e necessidade de correção da parte de Deus? Então, é uma hipocrisia agora, esses judeus convertidos ao cristianismo, que entendem então agora que é pela graça mediante a fé, quererem exigir dos gentios que eles cumpram uma lei que eles mesmos, enquanto judeus, não cumpriram, que eles mesmos, enquanto judeus, falhavam, que eles mesmos, enquanto judeus, perceberam que eles não dão conta de ser plenamente cumpridores da lei de uma forma perfeita e completa. Ou seja, a denúncia aqui de Pedro e a constatação final de Pedro é, gente, todos nós, Antigo e Novo Testamento, judeus e não judeus, temos que nos apegar numa única fonte de salvação, Jesus Cristo. E a este recebemos, somos atingidos e desfrutamos de salvação única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Não é por obras, não é pela lei, não é de nenhuma outra forma, não é que para nós é de um jeito e para eles é de outro, somente pela graça mediante a fé, e isso é para todos. Muito bem, é isso mesmo, gente. Vamos continuar aqui então lendo o texto. Agora vamos para o versículo 12. Vamos ver o que ainda é dito aqui no texto. Versículo 12, olha o que diz. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse... só um detalhe aqui sobre o versículo 12, não vou deixar para depois, acho que é importante falar agora. Mais uma vez, Paulo e Barnabé falaram. Anteriormente, Paulo e Barnabé defenderam esse posicionamento. Eles, pelo menos no discurso aqui, ou no relato de Lucas, não citaram o Antigo Testamento, mas eles se posicionaram de forma contrária àquilo que estava sendo ensinado pelos judaizantes. Aqui, especificamente, eles relataram o que estava acontecendo entre os gentios. Porque nós temos que entender o seguinte, a igreja, em seu primeiro momento, ela tem esse testemunho do que está acontecendo como sendo o parâmetro, inclusive, para eles compreenderem como Deus está direcionando as coisas. Até isso é bom para nós percebermos que, por vezes, nós entendemos como Deus está conduzindo, como Deus está orientando a forma como devemos proceder, através de sinais, através de portas que Ele está abrindo, através de percepções que nós vamos tendo pelos eventos que estão à nossa volta. Então, decidir, avaliar circunstâncias, por vezes, é um caminho para que possamos tomar decisões e resolver controvérsias que existem dentro da igreja. E então, você tem no versículo 13 agora o discurso de Tiago. Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Ou seja, Deus escolheu entre os gentios aqueles que vão fazer parte do seu povo. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Olha aqui, Tiago, ele vai ser alguém muito importante nessa discussão, porque ele vai trazer o entendimento das Escrituras sobre o assunto. Como está escrito? Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei. É uma mensagem messiânica. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus.
O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Aqui é importante nós entendermos que Tiago, ele está citando de forma direta profecias bíblicas que estavam apontando para a realidade do Salvador e como seria a restauração do tabernáculo de Davi, ou da tenda caída de Davi. Como que Deus faria a restauração do reinado de Davi sobre Israel? E ele fala sobre esse evento, dizendo que o Senhor iria promover reconstrução e restauração. E quando Deus fizesse isso, ele iria então trazer os gentios, incluir os gentios, para serem chamados de seus. Essa é uma citação de Amós, capítulo 9, a partir do versículo 11, onde existe essa referência a uma profecia da restauração que seria promovida pelo Messias. Portanto, Tiago tem uma compreensão plena do Antigo Testamento, dizendo que essa profecia havia se cumprido com a vinda de Jesus, com a restauração que Jesus estava promovendo ao povo de Deus através da igreja, e deixando evidente que os gentios seriam incluídos. E ele continua no versículo 19, ele diz: portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Não podemos criar dificuldades. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas em todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. E aqui você tem, então, uma decisão, uma opinião clara e direta de Tiago, de que não se deveria estabelecer dificuldades, ou seja, não se deveria estabelecer ritos judaicos sobre gentios que estavam se convertendo ao cristianismo e que, diante disso, era necessário orientá-los sobre essa nova caminhada. E até você tem aqui uma orientação bem específica. Opa, fui para o lado errado, no outro sentido. Já escrevi aqui a posição de Pedro, aliás, de Tiago, onde ele disse a recomendação de 4 abstenções: a idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. E é nesse sentido que ele diz o seguinte: nós não precisamos impor sobre os gentios regras que os judeus, como uma cultura, uma religião especificamente, eles seguem. Agora, enquanto cristãos tementes a Deus, algumas coisas eles devem preservar, de algumas ações eles devem se abster. E essa foi a orientação, como que o parâmetro que Tiago, então, ele estabeleceu para que esses irmãos entendessem onde eles poderiam ir e onde não poderiam, o que deveriam fazer e o que não deveriam. Sobre esse trecho final, que me chama bastante atenção, primeiro, o fato de que não apenas Pedro tinha uma figura de protagonismo e liderança nesse concílio, mas também Tiago aparece aqui como uma figura de liderança, como um mediador de debate e como uma voz importante a ser levada em consideração na conclusão final da direção que o concílio vem tomando e vem se desenvolvendo. A gente vê aqui nesse texto, nesse primeiro bloco, o concílio continua ainda, a gente vai conversar mais sobre ele na semana que vem, mas nesse primeiro bloco a gente vê então Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé tendo essa influência de conversa, de debate, mas haviam muitos outros ali juntos conversando, debatendo, como o próprio texto deixa claro, e durante um bom tempo, até que então há esses posicionamentos, essas posturas. Então Tiago, como líder e mediador, é também algo que me chama atenção nesse primeiro momento desse trecho final. Uma outra coisa é o fato de ele querer trazer à tona do debate
a palavra de Deus. Porque, entenda, a palavra de Deus, quando eles se referem à palavra de Deus, eles não estão falando do Novo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento. Eles tinham apenas o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a escritura dos judeus. Então, é a escritura dos judeus, é o Messias dos judeus, é o Messias que é um judeu. E aí agora a gente está querendo incluir gentios que não são judeus. E aí ele usa essa escritura dos judeus, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, para mostrar que já foi profetizado a inclusão de não-judeus pela própria palavra de Deus. E é interessante, inclusive, que ele faz o uso do texto, e isso é uma questão de crítica textual, e então de uma análise mais profunda do texto, mas ele faz não do texto massorético, que seria o texto hebraico, mas ele faz o uso do texto da Septuaginta, que era um texto muito comum de ser vinculado nessa época nas igrejas, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Ele usa o texto Septuaginta, que é um texto que nesse versículo, nessa profecia, traz uma dimensão linguística ainda maior sobre o avanço da igreja e o quanto que essa profecia se expande a todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os lugares, de todos os povos. E é interessante que ele coloca então, ele define, uma vez que vocês colocam outros critérios além de Cristo para ser um cristão, vocês estão perturbando, incomodando a salvação desses que não são judeus e com isso estão criando obstáculos desnecessários. Vocês estão colocando barreiras que não eram necessárias para que essa pessoa fosse um cristão. E isso a gente pode aplicar muito fortemente para os nossos dias, Quantas coisas talvez fariam com que uma pessoa não quisesse se tornar cristã e que talvez não tem nada a ver com ser cristão. É só uma exigência de um uso e costume de uma igreja específica ou de algo específico. Por exemplo, quando a gente fala da Onda, no início do seu movimento, era uma igreja que aceitava tatuado, gente de bermuda da igreja, regata, largador. Era um perfil de pessoa que em muitas outras igrejas não entraria. E pessoas que só precisam de Jesus para ser salva. Não precisam, por exemplo, vestir um terno para ser salvo ou outros usos e costumes nesse contexto. Então, é muito interessante também perceber o quanto que ele reconhece que colocar mais coisas além de Cristo é criar obstáculos desnecessários. E aí o que me chama a atenção para finalizar é justamente ele ainda assim fazer uma recomendação de alguns hábitos judaicos para que fossem seguidos. Como, por exemplo, o Rob bem colocou ali, a contaminação de carnes sacrificadas a ídolos, que teria a ver então com a questão da idolatria, a questão da imoralidade sexual, que aqui no texto é colocado com a palavra porneia, que se refere a várias práticas sexuais contrárias ao padrão da palavra de Deus, ainda carne de animais sufocados e sangue. E por que ele coloca isso? Aqui também é um detalhe muito, muito interessante, que na minha opinião é muito legal da gente perceber isso. Basicamente, existe também aqui uma preocupação em preservar a comunhão entre judeus convertidos ao cristianismo e agora gentios que se tornam cristãos. E aí, se você faz um paralelo, por exemplo, com o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Coríntio, lá ele vai falar sobre fracos e fortes na fé. E lá ele vai falar que, por exemplo, não tem problema nenhum você comer uma carne sacrificada a ídolos, isso não vai fazer mal para você. Agora, se há pessoas na igreja que tropeçarão na fé, que terão crises na fé ao verem você comendo uma carne sacrificada a ídolos, por amor a elas, para preservar a unidade da igreja, por misericórdia a elas, para não ser uma pedra de tropeço a elas, abra mão e não coma isso. E aí então, já que está toda essa treta, todo esse debate, todas essas coisas, chegamos a essa conclusão, é como se, beleza, essa conclusão rebate os judaizantes. Mas então deixa também eu dar uma sugestão para os gentios que estão entrando. Tentem, pelo menos, por amor, abraçar essas sugestões aqui, porque isso vai ajudar esse período agora de adaptação de relacionamento entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios não judeus convertidos também ao cristianismo. E a Síria aqui quis participar também do estudo bíblico. Mas é basicamente isso que eu queria comentar. Muito bom, muito bom. E essa é realmente a compreensão do porquê estabelecer essas 4 abstenções, para que os judeus e os gentios eles convivessem em harmonia e que para que houvesse um mínimo de padrão ético que não ofendesse de forma tão direta aquilo que era
comum entre os judeus. Então, você tem na liberdade uma restrição por amor ao seu irmão. Em outras palavras, o meio para a salvação, fé em Jesus, é o mesmo para judeus e gentios. Na prática cristã, você tem a liberdade que acaba sendo guardada por alguns princípios de respeito e amor ao próximo, como, por exemplo, nessas instruções que aqui estão. Obviamente que incorrem em certos pecados, como, por exemplo, a imoralidade ou a própria idolatria, é algo que é muito claro e evidente em todas as Escrituras, mas você vai ter depois outras questões que são aspectos secundários que são orientações para que eles evitem e, consequentemente, vivam essa unidade de forma plena. Portanto, você vê em Tiago um papel moderador, aquela palavra conciliatória, aquele que desenvolve a concórdia entre os irmãos, né, para que eles pudessem, então, chegar a um consenso. Perceba que nessa discussão, eles não estão procurando um extremo, eles estão procurando, sim, estabelecer o princípio das Escrituras, e quando você pensa, então, em resolver um conflito dentro da igreja, é necessário entender qual é o parâmetro bíblico sobre esse assunto, qual é a direção, a diretriz clara das Escrituras, e depois disso, como que na prática, dentro da cultura específica, dentro do contexto específico onde nós estamos inseridos, nós vamos vivenciar isso. Quer ver um exemplo dos nossos dias? Casamento, né? O casamento tem que ser feito no civil, casamento pode ser união estável, casamento é só você ir morar na mesma casa. Você vê que tem um detalhe aqui que é cultural, que é próprio do Brasil no nosso tempo, e nós precisamos então entender a cultura, entender o que está à nossa volta, para que então nos posicionemos à luz das Escrituras, obviamente, que é o parâmetro sobre o casamento. A forma como um cristão deve se posicionar nessa área, a Bíblia deixa evidente, porém, em aspectos específicos, como se vai fazer o casamento no civil ou então uma união estável, nós vamos ter um entendimento específico enquanto igreja, entendendo a nossa cultura e os princípios da palavra de Deus, como devemos analisar tudo isso. Isso aí, bom demais. Concílio de Jerusalém resolvido. Mas tem mais? Tem desdobramentos dele, a Exatamente. Sequência na próxima semana. Semana que vem, nós vamos então encerrar o Concílio de Jerusalém, você é nosso convidado a participar do estudo bíblico. Até porque é legal, né? Porque uma decisão de um concílio, ela não é feita só da discussão, do debate, da conclusão, mas isso precisa ser anunciado também de alguma maneira, né? E é interessante, ao longo de toda a história da igreja, a gente perceber também o quanto que tão importante quanto o debate em si é a forma como isso vai ser comunicado a todos, então, para que seja entendido, porque certamente também, uma vez uma mensagem comunicada, ela vai passar pela interpretação das pessoas, por alguns vai ser mal interpretada, por outros bem interpretado, e assim por diante, mas a gente vai ver isso semana que vem. Né? É isso mesmo, gente. Esperamos você semana que vem. Deus abençoe. Até o próximo Estudo Bíblico.